Sabe quando a gente se pergunta como o Python, uma linguagem tão flexível, consegue lidar com cálculos matemáticos gigantescos de uma forma super rápida? Pois é, a resposta para isso quase sempre tem um nome: NumPy. Hoje, a gente vai desvendar do zero mesmo essa biblioteca que é o verdadeiro alicerce da ciência de dados em Python. Vamos lá. Bom, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos entender o problema. Por que o Python puro às vezes precisa de uma ajuda? Depois, a gente apresenta o nosso herói, o NumPy, e o segredo dele, uma coisinha chamada array. Daí vamos descobrir os superpoderes dele, ver onde ele atua no mundo real e no final entender por que ele é tão, mas tão fundamental. Então, antes de falar da solução, vamos entender bem qual é o desafio. Pensa assim, o Python é uma linguagem fantástica, super versátil. Só que quando o assunto é fazer a mesmíssima conta em milhões, talvez bilhões de números, essa flexibilidade toda acaba virando um pequeno obstáculo para a velocidade. Imagina só essa tarefa, pegar uma lista com 1 milhão de preços e aplicar um imposto de 10% em cada um. Usando uma lista normal do Python, a gente teria que criar um laço, um loop, que vai passar por cada um desses itens, um por um. Para poucos dados, tudo bem, funciona. Mas quando a gente fala dos volumes de dados que se usa hoje em dia, esse processo fica lento, bem lento e nada eficiente. É exatamente aqui que o NumPy entra na história. Ele é como se fosse um especialista, sabe? Alguém que foi chamado para resolver esse tipo específico de problema. Ele é uma biblioteca que foi escrita em grande parte na linguagem C. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele conversa de forma muito mais direta com o processador do computador, o que o torna absolutamente mais rápido para esse tipo de conta com números. A história do NumPy é bem interessante. Ele não surgiu do nada. Já existiam outros projetos antes, mas em 2005, um cara chamado Travis Oliphant teve a grande sacada de juntar o melhor de tudo que existia e criar uma ferramenta única, robusta. E bom, desde então, o NumPy virou a base de quase tudo que a gente faz com dados em Python. Ok, mas qual é o segredo? O que faz o NumPy ser tão rápido e poderoso assim? A resposta está numa estrutura de dados muito, muito especial. Ela é o coração de tudo. Essa estrutura é o array do NumPy, ou como é tecnicamente chamado, ND Array. Duas coisas aqui são essenciais para entender a mágica. Primeiro, ele é homogêneo. Isso significa que todos os elementos ali dentro são do mesmo tipo, ou é tudo número inteiro, ou é tudo número com vírgula. Segundo, e talvez o mais importante, esses dados ficam guardados todos juntinhos num bloco só, lá na memória do computador. E isso faz toda a diferença. E olha só que interessante essa comparação. Uma lista do Python é super flexível, né? Dá para misturar número, texto, o que a gente quiser. Só que essa flexibilidade tem um preço. Os dados ficam meio que espalhados na memória. Já o array do NumPy, ele abre mão disso. Ele é mais rígido, só aceita um tipo de dado. Em troca, um ganho de performance que é brutal. Ele pode ser de 10 a 100 vezes mais rápido, simplesmente porque os dados estão todos ali, organizadinhos, lado a lado. Um jeito bem fácil de visualizar isso é pensar numa planilha, tipo Excel. Um array de uma dimensão, que a gente chama de 1D, é como se fosse uma única coluna de números. Agora, um array de duas dimensões, o 2D, é como a planilha inteira, com linhas e colunas. É uma estrutura perfeita para a gente representar dados em tabelas, matrizes. Agora que a gente já conhece a arma secreta do NumPy, o array, vamos dar uma olhada nos dois superpoderes que ele usa para acabar com a lentidão dos cálculos. O primeiro superpoder é a vetorização. Sabe aquele laço, aquele loop que a gente precisaria fazer para operar em cada item da lista? Com a vetorização isso não existe. O NumPy aplica a operação no array inteiro de uma vez só. É como usar um carimbo para assinar uma pilha de documentos de uma vez só, em vez de assinar um por um, sabe? Além de ser muito mais rápido, o código fica incrivelmente mais simples e limpo. E aqui a gente consegue ver bem essa diferença. À direita, a elegância do NumPy. Uma única linha de código para multiplicar duas matrizes inteiras. Isso só é possível por causa da vetorização. Toda a parte complicada é resolvida por baixo dos panos, lá no código otimizado em C, e a nossa tarefa fica muito mais direta. Certo. A vetorização funciona que é uma beleza quando os arrays têm o mesmo tamanho. Mas e quando não tem? Como é que a gente faz para somar um único número a todos os elementos de um array gigante, por exemplo? A resposta para isso é o segundo superpoder, o broadcasting. O NumPy é inteligente, ele entende o que a gente quer fazer. Ele pega o elemento menor e, conceitualmente, estica ele para que se encaixe nas dimensões do maior. E aí a operação acontece, elemento a elemento.
O mais genial disso é que ele não cria cópias desnecessárias na memória para fazer isso, o que torna tudo muito, muito eficiente. Bom, já entendemos a teoria, os superpoderes, mas e na prática? Onde o NumPy entra em ação no mundo real, em coisas que talvez a gente até use no dia a dia? A verdade é que o NumPy está em todo lugar. Em Machine Learning, ele é a espinha dorsal para a gente manipular os dados que alimentam os modelos. No processamento de imagens, é a mesma coisa. Uma foto digital nada mais é do que um grande array de pixels, e o NumPy é perfeito para manipular isso. Ele também é um motor por trás de outras bibliotecas famosas como Pandas e é uma ferramenta essencial na engenharia e em várias áreas da ciência. Então a gente chega na nossa conclusão e aqui fica muito claro o papel central que o NumPy tem nesse universo de dados do Python. Essa frase aqui resume tudo. O NumPy não é só mais uma biblioteca legal. Ele é a fundação. É o primeiro bloco, aquele sobre o qual todo o resto foi construído. Então, o ponto mais importante é este. Aprender NumPy não é só aprender uma ferramenta, é aprender o idioma fundamental da manipulação de dados em Python. Entender como o NumPy funciona é a chave para a gente destravar todo o potencial de outras ferramentas, do Pandas para análise de dados até o Matplotlib para criar gráficos. E a gente termina com essa reflexão. Se uma única biblioteca com sua estrutura de dados inteligente e seus superpoderes consegue servir de base para áreas tão gigantescas como inteligência artificial e análise financeira, fica a pergunta, né? O que mais a gente consegue construir em cima desse alicerce? As possibilidades realmente parecem infinitas.